Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e trago-vos mais um convidado para falar sobre viagens. Hoje temos connosco a doutora Andreia Castro, que é médica, viajante e tem um projeto muito interessante que vai ser o tema da nossa conversa, que é a consulta do viajante. Neste caso é online e é assim uma coisa inovadora, mas vamos perceber, sobretudo, o que é a consulta do viajante e porque é que é importante. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo com o apoio de Ati Seguros. Todas as semanas um novo episódio com um convidado diferente para falarmos sobre viagens. Andreia! Bem-vinda! Olá! Obrigada por tirares aqui este bocadinho para falares connosco. Eu sei que tens aí muita coisa, sempre aí de um lado para o outro. Eu sempre um bocadinho. E então, fiz aqui uma boa apresentação. Muito bem, sim senhora. Médica, já trabalhaste no SNS, despediste, foste viajar pelo mundo, fazer um mochilão. Exato. Então tens várias histórias de viagem. Depois vais voltar, espero que voltes para contar aí umas histórias engraçadas. E hoje vamos falar disto da consulta do viajante, não é? Porque há muitas pessoas que não sabem o que é, tenho certeza absoluta que... Muita gente em viagem que às vezes não toma os cuidados adequados. Exatamente. Como estamos no bagagem de mão, vou-te perguntar, viajas com bagagem de mão ou de porão? Viajo sempre com bagagem de mão. Já desde há uns bons anos é sempre uma mochila às costas com a roupa e depois uma coisinha mais pequenina com o computador, máquina fotográfica, carteira. Ok. E diz-me uma coisa, tu, independentemente da duração da viagem, levas sempre o mesmo número de peças? Por exemplo, há pessoas que levam sempre, sei lá, 3 cuecas, 2 t-shirts, não sei o quê. Não, isso é assim uma arte que eu ainda não consegui dominar. Eu confesso que me estendo sempre um bocadinho na quantidade de coisas que levo e já devia ter aprendido por mim própria. Eu também, eu ainda faço isso. Porque já estou a reduzir e penso, ok, depois lavo. Preciso aquele receio depois de não encontrar um sítio para lavar. Não é? É mais aquela coisa de se deixar em casa algo que venha fazer falta, mas a verdade é que se leva sempre roupa a mais e depois metade não é usada, não é? Sim. Desnecessariamente. Sim. E o que é que nunca pode faltar na tua bagagem de mão? Na verdade é o telemóvel mesmo. Eu acho que hoje em dia o telemóvel, então, para quem trabalha exclusivamente pela internet, tem tudo. Portanto, desde tudo o que é a documentação oficial que possamos necessitar de apresentar, hoje em dia os certificados, etc., a capacidade de fazermos as fotografias ou fazer os vídeos para a questão da produção de conteúdo, estarmos ligados ao trabalho, portanto, tudo o que é a rede envolvida com os outros profissionais que colaboram comigo, portanto, o telemóvel, marcar voos, marcar alojamentos. Liga-nos ao mundo. Exatamente, sim. Olha, e então isto aqui da consulta do viajante é um projeto, tu tens mesmo um projeto, é uma marca registada que é a consulta do viajante online. Exatamente. Pronto, eu depois também vou deixar aqui os links todos aqui para as pessoas irem seguir. Tu trabalhavas no SNS, como eu já disse, foste fazer uma volta ao mundo, depois voltaste, neste momento trabalhas és médica. Sim. Mas és especialista mesmo em consulta do viajante, é isso? Não, a minha formação médica é em medicina geral e familiar, ou seja, a minha base é na área era como se fosse médica de família quando trabalhava no SNS. Depois, pelo caminho, fui fazendo várias pós-graduações, algumas com que me identifiquei mais, outras com que me identifiquei menos. Portanto, fiz uma primeira na área da saúde mental e cuidados de saúde primários e foi na sequência disso que estive a viver em Londres durante um mês. Depois, mais tarde, fiz uma pós-graduação em medicina estética e foi isso que me fez depois trabalhar num cruzeiro nas Caraíbas durante 3 meses, estava a exercer, mas foi uma área pela qual não me apaixonei de todo, tanto que nem exerço, nunca cheguei a exercer cá em Portugal, não gostava daquilo que estava a fazer. E a medicina do viajante, isso sim, foi a pós-graduação que para mim fez todo o sentido e, portanto, hoje em dia é àquilo que me dedico quase a 100%. E, portanto, daí ter a minha empresa fundada nessa área. Tens a tua empresa em que não és só tu, tens uma série de profissionais que trabalham contigo. Exatamente. Portanto, neste momento contratei outras pessoas que trabalham comigo. Atualmente somos uma equipa de 5 elementos, dos quais 3 é a parte médica,
temos também uma pediatra connosco, portanto 3 médicas, ainda no feminino, e depois temos também uma nutricionista, que também é uma viajante experiente e que faz o aconselhamento pré-viagem e pós-viagem para aquelas pessoas que querem perder algum peso e que se querem preparar. Isso é muito bom, porque tivemos aqui hoje também, porque estou a gravar o dia todo, e tive cá o Pedro Lucas, que é o diretor da Men's Health, para nos falar como é que se pode manter a forma em viagem. Lá está, então essa seria ali a conversa ideal um com o outro. Portanto, é um serviço que nós disponibilizamos mesmo só nesta vertente de quem está a pensar em ir de férias e quer ir um bocadinho ou de forma mais saudável ou de forma um bocadito mais confortável consigo próprio. Até para não, eu falava sobre isso com o Pedro, que é para não descarrilar, porque nesta coisa da é muito fácil, sim, os excessos, os pesos, e depois o voltares outra vez a entrar no ritmo é difícil. Portanto, se a pessoa for já com aquele mindset que é, ok, vou, mas não vou fazer assim todas as loucuras só porque estou a viajar. Claro. É melhor, não é? Sim. Estar mais focada. Sim. E depois temos também uma pessoa que trabalha connosco que faz dicas e roteiros de viagem, portanto, ou ajuda em algo que as pessoas já tenham idealizado, ou então faz um roteiro de raiz personalizado. Portanto, a consulta do viajante online, que é a consulta do viajanteonline.pt, é no fundo uma plataforma que não é só uma componente médica, exatamente. A minha visão nunca foi ser apenas uma plataforma médica, é sim a base, porque naturalmente é essa a minha formação, mas que agregue vários serviços que fazem todo o sentido para os viajantes. Portanto, agora temos produtos físicos, estamos a lançar algumas coisas. Pois, eu vi, tens uns livros para colorir. Tenho uns livros para colorir, tenho um travel planner prestes a sair também, és aqui a primeira a saber. E portanto vamos criando coisas à medida que é tudo muito tailored em termos de serviços, porque as necessidades vão surgindo e portanto vamos dando resposta àquilo que as pessoas precisam, e em termos dos produtos é aquelas coisas que nós vemos, eu gostava de fazer isto, eu gostava de ter isto, então por que não criar e ver como é que é a resposta, não é? Sim. E isso dá muito prazer também. Olha, falando especificamente de consulta do viajante, o que é fazer uma consulta do viajante? Regra geral, portanto, em termos de conceito, a consulta do viajante serve para prevenir e para educar as pessoas sobre intercorrências que possam acontecer em viagem. Portanto, abordamos sempre 2 ou 3 tópicos que são um bocadinho transversais à maior parte dos destinos e depois temos que aperfeiçoar ou individualizar de acordo com o local para onde a pessoa vai. Portanto, em termos globais, abordamos sempre as questões da alimentação, portanto, o que é ou não seguro de consumir em viagem em termos de higiene alimentar. Depois, como é que se gera, por exemplo, uma diarreia do viajante. A questão das vacinas, muitas vezes associadas à componente alimentar, mas não só, porque temos vacinas da parte alimentar, temos vacinas para doenças transmitidas por picadas de mosquito e vacinas para doenças transmitidas, por exemplo, por animais, diretamente. Portanto, há uma variedade muito grande e durante a consulta vamos sempre encaixando as coisas à medida que vamos fazendo esta abordagem. Portanto, doenças transmitidas por picadas de mosquito, sempre que as pessoas viajam para países onde haja dengue, ou malária, ou zika, ou febre amarela, por exemplo. Doenças transmitidas por animais, à cabeça a raiva, portanto, que também é extremamente grave e que tem que ser sempre falado. E depois, pontualmente, por exemplo, mal de altitude, quando se vai para destinos de altitude, ou outro tipo de situações que sejam ali com alguns detalhes que têm de ser aperfeiçoados. E para que destinos é que se deve fazer a consulta? Por exemplo, na Europa, acho que faz sentido? Faz para algumas zonas, sim, faz, por causa das carraças, sim. Okay, mas normalmente não, para a Europa nunca é falado. É porque é essa a questão, é porque eu nunca iria imaginar, eu até viajo, que deveria fazer uma consulta do viajante para viajar na Europa. Quem faz muitos trilhos e vai muito para a zona da Europa Central pode fazer sentido. Ou acampamentos, coisas de longa duração, aí sim. Regra geral, é mais fácil pensar para onde é que habitualmente não é tão necessário. A Europa à cabeça não é tão necessário quanto outros destinos, a mesma coisa em relação aos Estados Unidos, ao Canadá, Japão, ali a zona dos Emirados também não é fundamental, de resto, América Central e do Sul, continente africano, Sudeste Asiático, faz todo o sentido fazer-se uma consulta assim.
Ai, por acaso, nunca fiz. Vergonha! Que vergonha, nunca fiz. Que acho que muitas vezes as pessoas não fazem porque têm ainda esta ideia muito errada de que a consulta só serve para acompanhamento das vacinas e depois não o fazem muito por desconhecimento, Sim, porque sim. não têm noção do que é abordado na consulta, o que é que podem ganhar com isso e, portanto, tudo isto são depois aquela coisa, são os ganhos intangíveis, que é tu estás a ter uma consulta, mas o que é que tu tiras daí? É a tranquilidade durante a viagem, é evitar ficar doente, é se ficares... o que é que Nós sempre fazemos acompanhamento em tempo real durante as viagens, portanto, se uma pessoa ficar doente pode contactar-nos, nós temos resposta imediata também, e portanto, às vezes não fazem a consulta, lá está, porque desconhecem todos os riscos até que se expõem em muitas viagens. E acho que há outra coisa, que é, as pessoas têm aquela ideia que, mas eu já tenho um seguro de viagem. Certo. E fazem muito aquela comparação, eu tenho um seguro de viagem, não preciso fazer a consulta do viajante. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, aliás, o seguro de viagem é uma prevenção e a consulta do viajante também é uma prevenção. Mas são coisas completamente distintas. A verdade é, se uma pessoa fizer a sua consulta do viajante antes, a probabilidade de ter que ativar o seguro de viagem na componente de saúde é muito mais reduzida, porque nós já trabalhámos tudo o que era a prevenção antes e, portanto, a pessoa já não corre a situação de ficar doente ou se ficar é uma coisa muito mais São coisas complementares. São coisas complementares, mas nós atuamos na vertente preventiva ainda antes da questão do seguro. Uma pessoa, quando ativa o seguro, já está a jogar no dano, não é? Já está a lidar com o prejuízo. Portanto, nós antecipamos isso. Ok. Pronto, também para tirar esta ideia, porque muitas vezes eu ouço em conversas que não, já fiz o seguro de saúde, ou já fiz o seguro de viagem. É errado, sim, mas é muito desconhecimento e, portanto, o nosso trabalho na consulta do viajante online, até por causa das redes sociais, etc., é muito também trabalhar esta literacia para a saúde, que é importante haver, e esta consciencialização de que estas situações existem e que muitas vezes são facilmente preveníveis. E diz uma coisa, tal como o nome indica, online. Exatamente. É tudo feito online. Exato, portanto a marca registada é Consulta do Viajante Online e, portanto, estamos em consultadoviajanteonline.pt, seja no site, seja depois a nível das redes sociais no Instagram, e é tudo feito pela internet. Isto porquê? Porque a consulta do viajante é um tipo de aconselhamento, é um tipo de consulta que tem por base o aconselhamento. Portanto, não é feito um exame objetivo, como numa consulta médica com médico de família, em que se vai auscultar, se vai medir a tensão arterial. Neste tipo de consulta isso não se faz. Se fosse presencial também não se fazia. Não se fazia, exatamente. Portanto, mas é o que diferencia muito este tipo de serviço. É um serviço que é feito puramente com base no aconselhamento, não tem um contacto físico direto e por isso permite que seja feita em vertente telemedicina. Para além disso, neste momento, muitas das vacinas são comercializadas nas farmácias com receita médica. Ou seja, vocês passam a receita online e a pessoa depois vai comprar. Nós, durante a consulta, já estamos a fazer a receita, portanto, no mais tardar, no fim da consulta ou poucos minutos depois, a pessoa recebe a receita no e-mail, vai diretamente à farmácia com as nossas indicações e, portanto, a maior parte das pessoas, ou a maior parte dos clientes que nós temos neste momento, já nem tem que ir ao centro de saúde fazer vacinas, já consegue fazê-las diretamente na farmácia, porque há farmácias com vacinas também, não é? Sim. Então, junta-se tudo. Ou seja, num pequeno período em que a pessoa está em casa ou está no trabalho e tem um intervalo à hora de almoço ou à meia da tarde, tem a sua consulta connosco pela internet, até pode ter o amigo ou o companheiro em casa em simultâneo, portanto, lá está, estamos a trabalhar na esfera do online, e depois, assim que a consulta termina, basta uma passagem na farmácia antes de irem a casa e está feito. Cómodo. É muito cómodo, não temos tempo de espera, temos uma resposta imediata, super confortável, muito de um para um, muito acessível e, portanto, é uma série de vantagens que o presencial não tem. Sem deslocações, sem parquímetros, sem tempos de espera, é muito bom. Muito bem. E agora, tenho aqui umas perguntinhas para te fazer. Ok. Sim, que é que aí umas perguntinhas rápidas. Rápidas, quer dizer, não tem que ser rápidas, mas... Deixa-me ver. Mas é para responder imediatamente. Podes pensar sem um bocadinho. hesitações. Não, podes pensar um bocadinho, não faz mal. Espera aí. Está aqui. Então, se dinheiro e tempo não fossem um impedimento, qual é que a viagem que ainda não fizeste e gostavas de fazer? Bem, já tive muita coisa, não é? Já viajaste 80 cerca países? Cerca de 80, se estiver correto, cerca de 80. Ainda há muita coisa que quero fazer. Sim, eu esqueci de dizer, mas a Andreia tem um blog de viagens.
Sim, cada vez tenho menos tempo para escrever, mas que ainda vou escrever. É o Me Across the World, aliás, tudo começou pelo Me Across the World, sim. Onde é que eu gostaria de ir? Bem, eu vi aqui há uns dias e tenho tido muita dificuldade em dormir porque vi um cruzeiro de volta ao mundo para trabalhadores remotos. Que para mim é assim a coisa, e então eu tenho estado a tentar digerir aquilo. Eu nunca iria imaginar que tu gostarias de fazer um cruzeiro, porque sei que a experiência que tu tiveste a trabalhar num cruzeiro não foi das melhores. Não, a trabalhar não foi boa porque eu não me identifiquei com aquilo que estava a fazer, não tinha clientes, era a medicina estética, não tinha clientes, estava num barco culturalmente que não tinha nada a ver com este conceito e portanto não foi algo que eu tenha adorado e portanto fiz 3 meses em vez de fazer os 7 previstos. Mas tu já tinhas feito cruzeiros? Já tinha feito como turista, sim. Já tinha feito. Aliás, a viagem de finalistas do meu ano houve 2, uma delas foi organizada por mim e a organizada por mim foi num cruzeiro. Foi bastante engraçado. Mas estavas a dizer, esse para nómadas digitais, tem que ver isso. Portanto, é um cruzeiro de volta ao mundo que tem uma duração de 1 a 3 anos, é para trabalhadores remotos e, portanto, para mim, que neste momento sou 100% remota, porque infelizmente já não consigo estar a ir ao hospital neste momento, já não tenho tempo em paralelo com a minha outra ocupação na Safety Wing. Acabo por ter esta liberdade para trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo, não é? E estar a viajar e estar a trabalhar em simultâneo é o chamado da Safety Wing, para quem não sabe o que é. A Safety Wing é uma companhia de seguros norte-americana, eu sou Head of Operations da empresa e nós estamos a construir uma rede global de médicos para dar apoio a viajantes também. Portanto, eu estou à frente deste projeto. É a mulher dos... Tenho 2 full-times, às vezes lá, por isso é que eu dizia que já não dá tempo para tudo. Exato. Muito bem, então é essa viagem que tu querias... Que agora está assim... Olha, e como é que é o companheiro de viagem ideal? A resposta correta deveria ser nós próprios, não é? Nós devíamos ser o companheiro de viagem ideal porque se não estivermos bem connosco... Torna-te na pessoa que queres que seja, não é? E se não estivermos confortáveis connosco próprios, mesmo estando a viajar sozinhos, às vezes não conseguimos trabalhar os fantasmas que temos. Ajuda a resolver muita coisa, mas é necessário ali um grande trabalho interior. Sim, porque aquelas pessoas dizem, vou viajar, que é para os problemas de viagem. Os problemas também vêm na bagagem, por isso é que às vezes a mala é muito grande, não é? Não, eles também vêm. Portanto, essa seria a resposta certa. Felizmente, conheci ao longo nos últimos anos alguém que eu acho que é um ótimo companheiro de viagem, que é um bom companheiro de vida, não é? E que encaixa ali uma série de caixinhas, faz tic-tic e portanto conseguimos funcionamos como uma equipa nisto das viagens, trabalhamos muito bem os dois também. Isso é bom. Qual é que é o teu país favorito ou cidade favorita? O Chile. O Chile foi o meu país favorito, eu acho que teve muito a ver com o facto de ter visitado, lá está numa fase da minha vida em que estava a viajar sozinha, em que tive 5 meses de mochila às costas e eu acho que desde a Patagónia até para a zona do Atacama todo o país é extraordinário. Portanto, tem deserto, tem montanha, tem campo, tem lagos, tem glaciares, é incrível, as pessoas são fantásticas. Valparaíso é uma cidade muito interessante, muito boémia. E portanto tenho muitas saudades do Chile e gostava de voltar. Ok. Qual é que é o sítio onde gostarias de viver? Eu não sei se me conseguia fixar, eu nunca pensei em emigrar ou ir viver para outro país a tempo inteiro. Eu gosto muito de ter a oportunidade de estar 1, 2, 3 meses em cada sítio. Eu sou mais slow traveler do que andar ali a saltitar, mas se calhar gostava, imagina, de passar 2 meses no Japão, 1 mês em Tóquio, 1 mês a viajar pelo país, Costa Rica, se calhar também estar 2 mesinhos, portanto ter este estilo em que me permitisse conhecer as coisas, mas estar a trabalhar em paralelo. Sim, eu também gostava de fazer isso. Qual é que foi a viagem mais marcante até hoje? As viagens mais marcantes é muito difícil porque tem sempre a ver com a fase de vida em que nós estávamos e com o impacto que isso teve para nós. Houve uma muito impactante que foi um intercâmbio que eu fiz no Japão com 13 anos,
em que estive em casa de uma família japonesa, sim, tive quase 2 semanas em casa de uma família japonesa. Os teus pais também são pessoas assim de mente aberta. Sim, eles continuam a viajar, sim. Eu conheci-os agora há são pouco mesmo, tempo. eles viajam muito. Aliás, isto é o destino que eu acho que me passaram, não é? Tanto, se há alguma coisa que eu sempre quis ser, era uma pessoa que viajasse muito, ainda mais que pensar em ser médica. Sim. Não, mas têm que ser pessoas realmente de mente aberta para deixarem a filha ir com 13 anos para o Japão. Mundo, sim. E essa, nessa altura, foi super intensa, porque eu adorava a animação japonesa e, portanto, juntei ali tudo. Mais tarde, foi a mochilão sozinha pelo Havaí e pela América do Sul que deu aso à minha mudança de carreira, à criação da consulta do viajanteonline.pt e, mais tarde, a oportunidade de eu trabalhar na Safety Wing hoje em dia. Portanto, se eu hoje sou uma trabalhadora remota e sou uma empreendedora / empresária, acho que devo muito àquela viagem. Sim. Foi nessa viagem, tu foste no Havaí? Foi nessa viagem. Foi nessa viagem. Está tudo interligado. Que tu achavas que ias para San José, na Costa Rica. E fui para San José, na Califórnia, porque me enganei a comprar o bilhete de avião. Não é muito diferente, é San José CR ou San José CA, quer dizer, acontece a qualquer um, não é? Podia-me ter acontecido perfeitamente, porque já me aconteceu ir viajar e comprar um dia antes, viagem, também me engano bastante. Ver que aquilo acontece de vez em quando a mais pessoas, que eu não fui a última nem serei. Sim, não, nem a primeira nem a última. Percebi que estava a cerca de $100 de distância do Havaí, ou a 4 horas, um voo assim relativamente acessível e curto. Pensei, por que não? Não tenho nada a aprender. Ainda por cima o Havaí não é eu nem sabia onde é que o Havaí era no mapa, não tinha esta consciência. Pois é, exatamente o que eu estou a dizer, é porque uma pessoa nem tem a noção que... Estamos a falar de 2018, isto era janeiro de 2018, quer dizer, eu nem tinha naquele momento, nunca me tinha passado pela cabeça ir para o Havaí, portanto eu nem nunca tinha ido à procura, era aquelas coisas tão distantes e aquelas que nos sai fora do budget, tanto, não é? Nunca, mesmo agora, nunca iria pensar, penso se calhar primeiro para a Costa Rica depois, exato, para o Havaí, não... Foi uma surpresa, portanto tudo aquilo foi muito inesperado. E lá está, eu achei que ia uma semana quando comecei a organizar as coisas e depois acabei por lá ficar 2 meses. Okay. Portanto, fiquei sempre em casa de pessoas, o que também ajudou muito com a questão do orçamento. Portanto, eu fiz sempre couchsurfing. E já tinhas feito alguma vez na vida? Nunca tinha apanhado boleias, nunca tinha feito couchsurfing. Aquilo foi uma série de primeiras experiências. Foi uns acasos assim felizes. Foi muito. Depois sei que tiveste outra experiência interessante, ficaste na casa de um senhor que era naturista. Exato, porque nós na plataforma basicamente temos um perfil e concorremos para ficar em casa de algumas pessoas. Pronto, eu usei a minha técnica de vou só concorrer para ficar em casa de homens porque sei que não vai haver um não. À partida vai haver sempre um sim, vou ter sempre onde dormir. Pronto. Estive muito bem, nunca houve qualquer problema de assédio, nunca me senti mal em casa de nenhuma pessoa onde tenha ficado. Cheguei a ter um quarto só para mim em alguns das casas. Houve uma ilha que tive um apartamento inteiro, portanto ele foi para outra ilha visitar a família e deixou uma casa e o jeep. Portanto, tive sempre ótimas experiências e na última das ilhas, que foi em Maui, fui para, eu sabia, mas fui para casa de um indivíduo que é reformado já, ele era engenheiro aeroespacial, mas era também nudista. Portanto, e andava assim em casa. Em casa, na rua não. Mas em casa, toda a gente que ia para lá, e ele já tinha na altura mais de 400 pessoas que já lá tinham ficado, em termos histórico. Portanto, ele era dos maiores couchsurfers ali da zona, pelo menos. E sempre com uma pontuação muito, muito alta, porque é realmente um senhor extraordinário. Tinha este pequeno detalhe que tem a ver com a história de vida dele, em como não queria vestir roupa. Pronto. Desde que depois tenha corrido tudo bem, é o que interessa. Eu, porque a médica está habituada a ver esta, não vi nada que nunca tivesse visto antes. Ai, muito bom. Qual é que foi a tua última viagem? A última viagem assim mais a sério foi agora na altura da passagem de ano, que foi Namíbia, Botsuana, e depois fomos até Victoria Falls, que fica ali na fronteira da Zâmbia com o Zimbábue. Portanto, fizemos aqui estes 4 paísitos, alugámos um carro, foram muitos quilómetros. Aliás, as nossas viagens são sempre fisicamente muito exigentes, porque ou conduzimos muito ou colocamos-nos em situações às vezes não tão confortáveis, mas valeu a pena. E gostei muito. E venho com uma ideia de África, daquela que eu tinha e que era resultado dos outros países que eu tinha conhecido até ao momento. Portanto, porque eu conhecia muito bem tudo o que era Norte da África, e pronto, São Tomé, Cabo Verde, e já tinha estado em Moçambique também, mas agora aquilo foi a África.
sabes? Sim, eu gostei Gostei muito de muito. acompanhar. Gostei muito de acompanhar. Qual é que é a próxima? Agora não consigo responder. Porque acho que eu vi no teu Instagram. Pela primeira vez! Não tens nada a ver. Já me perguntaram, mas estás doente? Se calhar, não, neste momento temos algumas conferências que vão acontecer este ano que vão motivar algumas viagens e, portanto, provavelmente o que vamos fazer é jogar com essas estadias. Portanto, sei que provavelmente haverá uma passagem pelo Azerbaijão e talvez algo ali à volta e, através da Safety Wing, provavelmente também uma ida à Argentina, portanto será um regresso e se calhar vou fazer novamente ali a zona do Atacama, também portanto o norte e fazer ali aquelas fronteiras e fazer o Uyuni também. Ok, é um bom plano. Gostei muito e recomendo bastante essa zona. Sim, também gostei do Azerbaijão, ainda não visitaste? Ainda não. Também gostei. Se pudesses recomendar uma viagem, uma experiência de viagem que achas que toda a gente devia ter pelo menos uma vez na vida? Olha, considerando se calhar uma coisa mais equilibrada, até por causa de distâncias e de custos e etc., eu acho que se tivesse visitado a Islândia em primeiro lugar, antes do Chile, teria colocado a Islândia como o meu país favorito. Em termos geológicos, é extremamente interessante. Hoje que diz isso. É um país extremamente interessante, extremamente rico, é uma coisa completamente cénica. Portanto, para quem gosta muito de paisagem, conheço, ainda não fui. eu fujo muito de cidades, sinto-me absorvida. Portanto, eu nunca fui a Nova Iorque, por exemplo. Portanto, eu gosto muito de cidades. Já estive na Polinésia, já estive no Havaí, já estive no Japão e Nova Iorque ainda não fui. Portanto, tudo o que é paisagem natural, eu acho que a Islândia junta como tu estás a passear dentro de um quadro. E é muito bonito. E agora nós também temos voos diretos, o que também ajuda. Não é um país barato, mas é um país que compensa o investimento. Ok. E agora, para terminar, completa a frase: gostava que o mundo me desse mais tempo para viver. Gostava de ter mais tempo. Identifico-te muito com isso. Gostava. Porque acho que temos muito pouco tempo de vida para tudo o que. Seja pela carga de trabalho, seja pela nossa longevidade, pela quantidade de anos de esperança média de vida que temos, não é? Sim. E até pela forma como nos vamos conhecendo, não é? Sim. É uma coisa que se calhar me angustia muito, é não saber quanto tempo temos e se calhar daí esta ânsia de viver e de conhecer muita coisa e de me ter tornado remota. Sim, sim. Não, eu identifico muito com isso. Com o medo de deixar muito por ver, de não ter tempo. Sim, portanto era isso que eu gostava. André, muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Quanto a vocês, eu estou cá na próxima semana. A Andreia há de voltar porque ela tem muitas histórias para contar. Na próxima semana com outro convidado, com outro tema relacionado com viagens. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, a nível profissional, consulta do viajanteonline.pt, seja na internet diretamente, seja no Instagram. Instagram pessoal, Andreia Castro, também encontram-me rapidamente, qualquer coisa, só mandar uma mensagem, eu respondo sempre. Às vezes posso demorar mais um bocadinho, mas respondo sempre. Ok, obrigada. Obrigada, Andreia. Obrigada. Já está.